Gastrite é a inflamação aguda ou crônica da mucosa que reveste as paredes internas do estômago. Essa alteração pode ser provocada por diferentes fatores. Saiba melhor com o Dr. Rony Freitas no quadro Cuidados com a Saúde. Doutor, o que é a gastrite? A gastrite é um processo de inflamação no estômago, onde a pessoa pode ter como queixa dor, azia e queimação. Na maioria das vezes, as pessoas acusam injustamente o fígado de ser culpado. Sai, bebe muito à noite, de manhã ele fala que o fígado está com problema. Na verdade, não, é o estômago que está inflamado e isso é uma gastrite. Na verdade, é importante definir um termo médico, que a gastrite mesmo é quando você tem uma infecção causada dentro do estômago, na maioria das vezes por uma bactéria chamada H. pylori. E outra coisa que nós chamamos como médico de gastropatia, que é a inflamação no estômago causada por outras coisas, hábito de alimentação, bebida alcoólica, alguns tipos de drogas que podem dar, ou remédios, inflamação no estômago. Doutor, quais os tipos de gastrite? Nós temos assim, para ficar mais didático, a gastrite aguda e a gastrite crônica. E há gastrites que não são muito típicas, né? A gastrite atípica. A gastrite aguda é aquela que você tomou um remédio, bebeu demais, comeu muita gordura e tem um quadro de dor muito intensa. Passa no médico, ele pede, por exemplo, uma endoscopia, se ele acha que você está com uma gastrite, ele faz um diagnóstico de que está muito vermelho o estômago por dentro e isso doendo. Essa é uma gastrite aguda. A gastrite crônica, geralmente é aquele paciente que tem mais de 30 dias de evolução, 40 dias de evolução. Então, ele tem a história de que sempre o estômago dele está incomodando, sempre está incomodando, sempre está incomodando. Ele facilita, volta, ele trata, melhora. Então, esse é um quadro mais crônico. E as atípicas são causadas por problemas mais autoimunes, ou seja, da pessoa mesmo. A pessoa tem um erro de alimentação que às vezes nem é tão intenso, mas ela tem um problema onde o próprio organismo dela ataca o estômago. E a gente chama de granulomatosa. Então, é um tipo diferente que não depende tanto da alimentação. Você falou em alimentação. Muita gente diz que a gastrite dá porque a pessoa come muito fora de horário. Isso tem alguma coisa a ver? Sim, mas não é só isso. Na verdade, a gastrite é mais ou menos o seguinte. Todo mundo tem estômago e algumas pessoas conseguem comer de tudo e o estômago aguenta muito bem. Algumas pessoas não conseguem comer tudo. Quando comem, o estômago não aguenta e ele dói. Então, comer fora de horário prejudica, mas não é a causa principal. Agora, é lógico, se você faz, por exemplo, 2 refeições só no dia e fica o resto do dia em jejum, o seu estômago vai inflamar, porque o estômago é feito para se alimentar a cada 3 horas. O correto é que nós nos alimentássemos a cada 3 horas. 5 refeições no dia seria o ideal, entre as refeições principais e o lanche. Isso manteria o estômago de maneira melhor. É que às vezes na correria a gente não almoça 3, 4 horas da tarde, come qualquer coisa na rua, isso prejudica sim. Isso pode dar dor de estômago, pode dar gastrite, pode evoluir para casos mais graves sim. Doutor, H. pylori é igual gastrite? Pois é importante colocar aqui, são 2 coisas diferentes. A gastrite é um processo inflamatório no estômago que a pessoa adquire quando faz algum erro, ou de alimentação, comendo coisas que o estômago dela não aguenta, ou com medicação, tomando algum remédio errado que pode agredir o estômago também. Já o H. pylori não, ele é uma bactéria que está dentro do estômago e essa bactéria se alimenta de uma gelatina que tem na parede do estômago e essa gelatina ela é responsável pela proteção do estômago. É essa gelatina que não deixa o ácido de dentro do estômago comer a parede do estômago. Só que como ele se alimenta dessa gelatina, essa gelatina vai diminuindo de tamanho, de espessura, e aí o ácido começa a tocar a parede do estômago e começa a inflamar. E daí você pode ter desde uma gastrite leve, moderada, a gastrite grave, que a gente chama, que é a gastrite erosiva, onde você já começa a ter buracos no estômago. E daí você pode evoluir até para uma úlcera. Então o H. pylori, ele é tratado com antibiótico. A gastrite, a pessoa não pode confundir muitas vezes que ele trata o H. pylori, ele acha que ele não tem gastrite, ele pode comer de tudo. Ele vai ter dor de novo, mas o H. pylori não vai voltar, porque ele matou a bactéria, mas o estômago dele que não aguenta o que ele gosta de comer, isso ele vai carregar o resto da vida. Então ele tem que ter uma dieta também, para evitar que o estômago venha a doer, mas ele faz o tratamento com antibiótico e aí ele resolve o problema do H. pylori, ele mata o H. pylori. Quer dizer que uma gastrite mal cuidada pode virar úlcera e quem sabe até virar um câncer? Na verdade, o câncer de estômago, na maioria das vezes aqui, a região norte é uma região que tem um alto índice de câncer de intestino.
Intestino a gente conta de boca até a região do ânus, então o estômago é um deles. O hábito de alimentação é um dos fatores que pode dar, mas existe um alto índice de câncer de estômago na borda das úlceras. Quando a pessoa faz uma ferida no estômago, que a gente chama de úlcera, na verdade é um buraco, uma ferida, que pode vir a sangrar. Na borda dessa úlcera, dessa ferida, você tem um risco aumentado de câncer de estômago nesses locais. Então é por isso que é importante se tratar a gastrite, se acompanha essa gastrite depois, para que não fique tendo todo o tempo, mas principalmente que aprenda a comer de maneira adequada, porque você não vai conseguir comer como o teu amigo que come. Mas você vai comer de uma maneira onde você coma de tudo, mas não todo dia. E dessa maneira você evite a gastrite. E que, se não cuidada, lógico, com o passar do tempo ela vai piorando. Ela vai agredindo cada vez mais o estômago e realmente pode evoluir para um quadro bem mais grave. Qual o período de tratamento de uma gastrite? Depende de caso a caso. Você pode ter uma gastrite leve, uma gastrite moderada e grave. Você pode demorar de 1 mês até 3 meses de tratamento em média com medicação. Mas eu sempre oriento que a pessoa tem que entender que o tratamento não é só o remédio. Depois tem a dieta, que ele tem que se acostumar a fazer, entendeu? Para que ele possa comer sempre, mas que ele mantenha um cuidado com esse estômago. Porque não é assim, tratou, aí, bom, acabou, a partir do mês que vem eu posso comer de tudo que eu comia antes. Vai voltar a ter dor, entendeu? Por isso que é importante essa conscientização.